Se você está no chat, coloque o emoji de palmas, que tal? Não se assente ainda, mas vire-se e cumprimente 5 pessoas e diga: você está na melhor parte da igreja agora, você está perto de mim. Obrigado, pessoal. Fique de pé. Fique de pé para a palavra. 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 Fique de pé. Com os pés para frente, tipo pronto para receber o que o Senhor vai falar com você hoje. Bata a palma se estiver pronto para o que o Senhor vai falar com você hoje. Abra seu coração. Obrigado, Jesus. Muito bem. É melhor quando você está tocando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vou te dar uma escritura. E eu tô pulando bem para o meio, então vai soar um pouco abrasivo. Mas vamos facilitar isso. E eu vou fazer minha coisa favorita hoje. Eu vou pegar um texto do Novo Testamento e depois eu vou trazer uma história do Antigo Testamento para ilustrar o que aprendemos. Eu adoro fazer isso. Meio que juntar o princípio com uma ilustração. Aí sim nós conseguimos realmente entender. E esse é o meu desejo para nós, que nós realmente tenhamos o que Deus quer para nós. Eu nunca tento só preencher os 50 minutos, pessoal. Seria muito triste se fosse o objetivo. Mas realmente transmitir fé ao seu coração hoje. E eu acredito que o Senhor vai fazer isso. Gálatas, capítulo 3, verso 3, o apóstolo Paulo falando. Veja bem como isso começa. Vocês são tão tolos. Melhor a partir daí. Depois de começar por meio do Espírito, vocês estão tentando terminar por meio da carne? Que pergunta! Talvez seja por isso que eu estou cansado. Talvez seja por isso que estou desanimado. Talvez seja por isso que estou esgotado. Por isso que eu não consigo pensar claramente. Por isso que eu não consigo dormir. Porque eu estou tentando terminar pela carne o que começou com o Espírito. E no verso 4, você experimentou muito em vão. Se realmente foi em vão. Essa é a 4ª pergunta. Tinha sido a 3ª, agora é a 4ª. Então, novamente, eu pergunto. Deus lhes dá o Espírito e faz milagres? Estávamos cantando sobre milagres. Deus lhes dá seu Espírito e faz milagres entre vocês pelas obras da lei ou por crer no que ouviram? Vocês estão tentando terminar pela carne o que começou pelo Espírito? O Senhor me mandou aqui para lembrá-los hoje. Isso é um lembrete para alguns e uma revelação para outros. Ele queria que eu te lembrasse que Ele ainda é o pastor. Ele ainda é o pastor. Coloque o título da mensagem no chat se você está online. Ele ainda é o pastor. E se você está perto de alguém, vire-se e diga: Ele ainda é o pastor. E vocês podem se assentar. Deus os abençoe. Ele ainda é o pastor. Se Paulo soa não pastoral nessa carta, ele não estava sendo. Ele estava escrevendo para um grupo de igrejas na Turquia moderna. Não era apenas uma igreja, eles estavam espalhados e ele introduziu vários deles numa jornada missionária. E ele estava tentando colocá-los de volta nos trilhos. E ele faz isso de certa forma. Ele estava tendo uma conversa com esta igreja, como todos os pais têm de vez em quando, com os seus filhos. E a conversa é assim: vocês estão doidos? Pergunte à pessoa ao seu lado: você está doido? Porque isso não era para ser uma conversa, mas uma pergunta retórica. Alguns terminaram a pergunta com uma resposta, porque já os conhece. Você vive com eles. Eles estavam em Cristo, mas eles ainda estavam loucos. E não o tipo de loucura que muitas vezes nós associamos com
as pessoas que estão saindo dos trilhos. Não louco pelas drogas, loucos fazendo sexo, loucos em clubes de strip, nada disso. Mas loucos porque eles tiveram uma experiência com Jesus, mas estavam tentando colocar essa experiência em cima de uma identidade judaica. No processo de fazer isso, eu descobri essas duas palavras de propósito: experiência e identidade. A identidade judaica era a identidade cultural. Essa era a identidade religiosa. Essa era a identidade social. E ela era significada pela circuncisão, o que, para a maioria de nós, homens, é um procedimento médico. No caso das crianças não terem ido para a salinha nesta manhã, você pode ver na Wikipédia todos os diferentes benefícios da circuncisão mais tarde. Para eles, isso era um distintivo. Era como dizer, eu tô dentro. E esse era o costume. Então, vem Paulo pregando a Cristo e ele crucificado, para que eles saibam que é em Cristo. Todos digam, em Cristo. Da próxima vez que alguém perguntar onde você está, diga, em Cristo. Não faça isso, eles vão achar que você é estranho. Eu não suporto pessoas que são espirituais do nada. Mas saiba isso para si mesmo. Ok? Em Cristo, coloque no chat, em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Então, você está na igreja hoje, mas você está em Cristo quando você sai da igreja. Quando você está no supermercado, você ainda está na igreja. Porque você é a igreja. Você está em Cristo. E Cristo está em você. E isso nunca vai embora. Essa é a sua identidade. Identidade em Cristo. Identidade. Agora, você terá experiências todos os dias de sua vida que parecem contradizer essa identidade. Porque estar em Cristo não te isenta de nenhum dos desafios normais da vida. Temos que parar de dizer às pessoas, Jesus vai consertar tudo. Porque o que elas assumem quando ouvem isso é, minhas experiências agora que eu sou cristão sempre se alinharão com a minha imagem, as minhas preferências. E, na verdade, as minhas... eu não queria dizer isso, mas nós tentamos moldar Deus como a nossa própria personalidade. E todas essas coisas têm que estar sujeitas a Cristo, para que sejamos verdadeiros discípulos. Vamos um pouco mais longe, tá pronto? Uma vez que você tem uma identidade enraizada e você pensa, isso é quem eu sou, é muito difícil receber qualquer experiência que seja diferente dessa identidade. Eu aprendi que onde eu cresci me moldou de maneiras incríveis. Uma cidadezinha. Isso me ensinou a ser bom com as pessoas. Porque em uma cidade pequena, você tem uma certa responsabilidade social. O que é considerado educado e o que é considerado rude. Ok? Quando eu era pequeno, se você não acenasse para as pessoas, mesmo que fossem estranhos, isso era considerado rude. Em Moncks Corner, onde eu cresci. Onde a Holly cresceu, em Miami, Flórida, isso é perfeitamente aceitável e talvez até mais seguro. Não fazer contato visual. Veja, o casamento é essa fusão de... Nós andamos pela rua e ela diz... Quem você cumprimentou agora? E eu digo, não sei. E ela diz, por que você acenou? Porque é isso que se faz. Quantos aqui são do Sul? É isso que você faz. É isso que você faz. Você come aveia e nunca coloca açúcar nela. Eu te repreendo, Satanás. E você acena. Ela achava isso bobagem, então agora nós dividimos a diferença. Eu só aceno, tipo, uma a cada 3 vezes. Você pode tirar o garoto de Moncks Corner, mas não pode tirar Moncks Corner do garoto. Eu posso te ver um dia no shopping e vou acenar pra você, não porque eu sei que você é dessa igreja, eu fui treinado pra cumprimentar todo mundo. E acenar pra todo mundo, e então nós meio que nos unimos. Então, por que eu falei isso? Porque este é um exemplo perfeito do que estava acontecendo em Gálatas, certo? Paulo não estava mais na Turquia, estamos falando da Turquia Central, se quiser ter uma visão moderna. Ele não estava mais pessoalmente com o povo, mas ele ainda era o pastor. Ele ainda se via, não como um influenciador, não como um guru moderno, como nós temos pessoas que nos dão conselhos, mas ele se via como pastor e ministro, mesmo quando estava escrevendo uma carta para eles.
Ele nunca deixou de ser pastor, não importava para onde suas viagens o levassem, não importava o quanto do mundo conhecido ele fosse evangelizar, não importava para quantos gentios ele pregasse, ele sempre amou essas igrejas. Você podia tirar Paulo da Galácia, mas não podia tirar a Galácia de Paulo. Todo pai que tem o chamado ninho vazio vai entender o que eu estou dizendo. Eu ainda não tenho, mas eu imagino que se eles voltarem, depois de eu mandá-los embora, eu terei que abrir a porta. Eu estou me preparando para isso, certo? Essa coisa é uma maratona. Eu ainda vou pensar que você está fazendo besteira quando tiver 50 anos. Você pode valer $1 bilhão e eu ainda vou dizer: você tem certeza que esse é um serviço que te dá segurança no trabalho? Não precisa de algo para se assegurar? Você pode tirar o garoto de casa, mas nunca pode tirar o amor dos pais. O seu filho pode te enjoar, mas você ainda vai ser devotado a ele. Você xinga eles, mas você os xinga em amor. Você já xingou alguém em amor? E agora, vamos voltar para Gálatas 3. Vocês são tão tolos! Vocês são doidos! Paulo fez essa voz. Vocês estão doidos! Vocês estão doidos? A voz assustadora da Holly é a voz silenciosa dela. Nós trememos porque ela é barulhenta o tempo todo. Ela é uma tagarela natural quando ela fica quieta. É muito ruim. Você é tão estúpido para realmente voltar à circuncisão, o sinal externo, e pensar que isso vai te levar até o fim. A tolice de confiar na carne. A tolice. Então responda à pergunta que seu vizinho lhe fez há alguns minutos atrás. Diga: sim, eu sou doido assim. Diga, eu sou doido assim. Eu sou doido. Na minha carne, eu ainda estou louco. Quantos ainda são santos loucos, sendo honestos o suficiente para levantar a mão e dizer: me pegue no momento errado e aperte o botão certo, acione o reflexo certo e eu ainda estou louco? Ok, vocês parecem doidos. Senta aí. Vocês levantaram rápido demais. Muito rápido. Eu também. Eu ainda sou doido. Eu sei bem disso. E fico feliz por saber disso. Porque Deus me libertou de tanta coisa. Mas tem algumas coisas que ainda estão em mim, que Ele tem tratado. Agora está tudo se unindo, porque eles estavam em Cristo, mas eles ainda eram loucos. Paulo não estava fisicamente na Galácia, mas ele ainda era o pastor. Ele estava fazendo algo que pastores fazem. Ele estava guiando as ovelhas. E ele estava guiando as ovelhas sabendo que ovelhas não são golfinhos. Golfinhos são espertos, especialmente o golfinho de nariz de garrafa. Eu estava lendo sobre os 10 animais mais inteligentes. O golfinho de nariz de garrafa é o número 2. Esse golfinho é tão esperto que ele consegue se reconhecer no espelho. Ele é mais esperto do que eu. Às vezes nem eu sei quem eu sou. No entanto, o Senhor não falou sobre um golfinho. Ele disse, vocês são minhas ovelhas, e minhas ovelhas reconhecem minha voz. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Paulo estava entendendo, veja isso. Se eu sou um pastor, às vezes eu tenho que direcionar as ovelhas para onde ir, assumindo que elas não sabem para onde ir. Vocês são tão tolos? Sim. Se você responde não a essa pergunta, você está em perigo. Quando te dizem você é tão tolo, não, cara. Na verdade, as coisas estão praticamente resolvidas. Eu tô orando por você. Não tô dizendo para não ser confiante. Sim, você sabe de coisas, tem habilidades. Eu não tô falando de ser inseguro, de se minimizar. Essas pessoas são tão irritantes, eu não sou bom em nada disso, eu não consigo fazer nada disso. Ah, cala a boca! O que Deus te deu, Ele te deu. Você é bom no que você é bom. Sabe, você tem 1,95 e eu digo, você é alto. Bem, nem tanto, sabe? O Senhor... Sim, você é alto! Não tem nada pior do que a falsa humildade. É horrível. Não é humildade, é só chamar mais atenção para si mesmo. Por um ato de humildade, você está atuando. Você só está atuando. Atuando.
Você canta um solo. Ah, isso foi muito bom, você cantou muito bem hoje. Não, não, não. Não fui eu. Foi o Senhor. E veja, você está errado sobre isso porque teria sido muito melhor se fosse o Senhor. Foi só bom. Eu não disse que foi perfeito, eu só disse que foi bom. Vamos abaixar um pouco a bola. Enfim. É o poder de entender, todos digam em Cristo, ainda louco. Este lado faz em Cristo, este lado faz ainda louco. Este lado faz em Cristo, Espírito, esse lado faz ainda louco. Carne. Esse lado faz em Cristo, Espírito, esse lado faz ainda louco. É fé, carne. Os dois dentro de mim. Isso não explica muita coisa? Isso não faz muito sentido? Como alguns de vocês vão se enfurecer antes mesmo de sair do prédio da igreja hoje? E tá tudo bem. Você pode manter o adesivo da Elevation Church no seu carro, não tem que tirá-lo. Porque eu ainda sou louco. Bem, eu acho que nós temos o direito, como filhos de Deus, não por direito, mas em forma de expectativa, de que, se Jesus vive em nós e nós estamos nele, eu espero que Deus me direcione. Eu espero que Deus me direcione. E você diz, bem, ele é Deus, como você pode dizer a ele o que fazer? Não, não, foi ele que me disse o que ele queria fazer por mim. Então, eu espero que Deus me direcione. Quando estou me preparando para pregar, eu espero que Deus me leve à passagem que ele quer que eu pregue. Eu não pego esta Bíblia pensando que eu já sei de tudo, eu não escolho a passagem pensando que eu já sei o que ela significa. Eu espero que Deus me dirija. Quero que repitam comigo, eu espero que Deus me dirija. Coloque no chat ou fale em voz alta se está aqui. Eu espero que Deus me dirija. Eu espero que Ele me dirija nos meus relacionamentos. Eu espero que Ele traga as pessoas certas na minha vida nessa temporada. Eu não só quero que Ele seja o segurança na entrada, mas na saída. Eu quero que Ele decida e dirija na minha vida quem entra e quem sai. E eu espero que Deus me dirija. Eu creio que todo dom perfeito vem de cima. Então eu espero que Deus traga oportunidades para minha vida. Você me acha arrogante? Não, não, não. Eu sou louco. Então eu espero que Deus me dê oportunidade. Porque eu sei que não foi pelo meu próprio poder. Não foi pela minha própria força. Nada na minha vida faz muito sentido. Nós, escrevemos a letra eu acho que acabou e não faz sentido. Essa é a matemática. Quando eu penso no que Deus fez, quantos têm o mesmo testemunho? Quando eu sei o quão louco eu sou, o quão louco eu posso ser, de quantas maneiras eu vaguei pelo caminho, quantas curvas à esquerda eram parte de Deus me levando ao lugar certo. Você não entende? Eu espero que Deus me dirija no meu futuro, porque a única razão pela qual estou aqui agora é por causa da fidelidade dele. Então, quando algo vem no meu caminho, eu não estufo o peito, eu dobro meus joelhos e digo, Deus, obrigado por outro dom, obrigado por outra oportunidade, obrigado por outra razão, obrigado por outro nível, obrigado por outra colheita, obrigado por outra vitória, obrigado por outra porta aberta, obrigado por mais uma estrada aberta, obrigado, 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 obrigado. Eu espero! Alguns de vocês vieram à igreja precisando ouvir de Deus hoje. Bem, espere! Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que verbaliza, Ele é um Deus que abre caminhos. Ele vai te mostrar algo que você nem sabia que podia pedir. Agora aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Eu espero uma bênção hoje. Eu espero que Deus seja bom para mim, que minhas necessidades sejam atendidas. Espero que sejam abundantemente providas, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu espero isso. Eu estou pronto para isso. Estou levantando minhas mãos para o céu. Eu espero isso.
Eu espero isso! Toque 3 pessoas e diga, eu espero isso! Eu espero isso! Não temos tocado um no outro por causa do Covid, mas precisamos tocar em alguém agora para que isso seja contagioso. Alguém ao seu lado perdeu a expectativa por causa das experiências deles, mas eu não busco a Deus pela experiência. Eu vou até Ele porque eu sei quem Ele é. E Ele disse, eu sou o pão da vida. Então, se Ele é o pão, eu espero ser alimentado. Ele disse, eu sou a ressurreição. Se Ele é a ressurreição, eu espero que Ele me ressuscite! Eu espero isso! Eu espero! E me preparo para isso! E eu acredito nisso! E eu confio nisso! E eu sou grato por isso! E eu espero por isso! Ele disse que é a videira! Isso significa que se eu estiver nele, ele está em mim, eu vou dar muitos frutos! Eu espero isso! Eu espero isso! E já que eu espero isso, que o bom pastor me dirija, eu tenho que aceitar quando ele me corrigir. Sim, pense sobre isso. Para algumas coisas que você pensa. Oh, não. O Senhor armou para nós, não foi? Por que fez isso conosco, Senhor? Tava bom demais. Mas veja bem, a expectativa da direção de Deus, sem a aceitação da correção de Deus, é delirante. Eu não posso esperar que Deus me dirija e depois não aceitar quando Ele me corrige. Oh, nós amamos Paulo. Paulo está pregando o Evangelho de Jesus. Paulo é tão incrível. Vamos por aqui, vamos continuar confiando nas coisas antigas, vamos continuar a ser justificados pela fé e talvez possamos ter os dois. Talvez possamos ter nossa identidade judaica e nossa experiência com Jesus, em vez de ter uma identidade de Jesus e uma experiência judaica. Não nos conformamos com o mundo. A minha experiência não é a definição do meu potencial em Cristo. Se eu tentar fazer com que isso seja algo que não é, como um compositor disse, o braço da carne falhará com você. Este lado da igreja, carne, falhou comigo. Então a salvação começa com isso, espírito. Você não pode completar ou terminar pela carne o que Deus começou no espírito. Paulo está trazendo uma correção para os Gálatas. E uma correção para nós. Não ficamos por aí falando sobre circuncisão, mas ficamos falando sobre seguidores. Pensando em como somos populares. Quantos likes recebemos. Eu quero fazer um estudo bíblico um dia. Não vai funcionar num domingo só, porque levaria umas 3 horas. Eu devo fazer uma série semanal, mas você esquece tudo quando eu chegar na próxima semana. Também não ia funcionar. Então eu vou pegar um dia e vou ligar a câmera e vou ensinar. Eu vou gravar no meu celular. Como ser liderado pelo pastor em uma cultura de likes e do se inscreva. Como ser liderado pelo pastor numa cultura de likes e do se inscreva. Nós gostamos de ser guiados. Não é bom de vez em quando alguém assume o comando e não tem que ser você? Quantos de vocês estão no comando da sua empresa, da sua divisão, do seu pequeno negócio, no comando da sua família, no comando de algo? Você não adora quando às vezes chega alguém e diz, vamos fazer assim, vai ser desse jeito, não pergunte sobre isso. E você pensa, isso é legal, você vai se casar com alguém assim. É sério. Às vezes é bom quando você está atolado e alguém vai e decide. Quantos de vocês gostam de ser guiados? Gostam de ser guiados. Nós temos um modelo mental do que é ser liderado baseado em tecnologia. Seu modelo mental de Deus, num contexto moderno, é a mulher do GPS, que dá as sugestões. Se você não fizer o que ela diz para fazer, ela não para o carro. Mas Deus para. Porque Ele é um pastor. Um bom líder. O que é um bom pastor?
Foi isso que Jesus disse em João 10:11, se quiser procurar a referência. Ele disse, eu sou o bom pastor. Todas as outras coisas, ele também é isso, mas ele é o bom pastor. Então, isso deve significar que ele sabe algo que eu não sei. E que ele vai me levar até o destino, às vezes contra minha própria vontade humana. Os meus, foi mal pessoal, desejos carnais. Tinha que ser um lado ou outro, eu só escolhi, não tem nenhum significado espiritual nisso. Eles parecem bem chateados desse lado, pessoal. Eu acho que eles não vão querer vir semana que vem, não sei. E, eu pensei, seria um bom sistema GPS no meu carro se, quando eu entrasse na rua errada, ele falasse assim, ok, legal. Seria um bom GPS? Então eu pensei em, poderia ser um bom personal trainer. Se quando você falasse pra ele, eu não tô afim, ele dissesse, ótimo, eu também não quero te treinar, bora comer. Vamos comer açúcar. E vamos comer porcaria. Eu não tô com vontade de contar os exercícios hoje também, então tamo na mesma. Vambora. Poderia ser um bom Deus se ele não colocasse a convicção no lugar do conforto. O que você está passando em sua vida agora não é uma correção, não do diabo, mas do bom pastor. Nós damos crédito ao diabo pelas instruções do pastor. Tudo de ruim que acontece é do diabo. Não necessariamente. Jesus é um bom pastor. Agora que nós tivemos essa perspectiva do Novo Testamento, vamos para o Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Sabe que salmo é esse? Eu estava em um funeral recentemente e, é claro, esse foi o salmo compartilhado, porque para a maioria de nós é o nosso favorito, mesmo se for pelo fato de que seja o único que nós conhecemos. Esse é o nosso salmo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele vai me dirigir. Você se lembra de todas as coisas que diz? Pastos verdejantes, águas tranquilas, restaura minha alma, sua vara e seu cajado me consolam. É o verso 4, coloca o verso 4. Sua vara e seu cajado, falando com Deus, sua vara e seu cajado me consolam. Eu amo conforto. E eu preciso de conforto. Às vezes eu preciso que Deus me abrace, porque não vou deixar mais ninguém me tocar. Eu tô falando sério. Às vezes estou tão na defensiva que Deus é o único que pode entrar. E eu amo que Ele consegue, Ele pode me confortar. E às vezes há uma lacuna quando eu digo, eu não entendo isso, mas Deus pode me confortar. Às vezes eu tô tentando cuidar das minhas próprias feridas e tô piorando as coisas quando eu faço isso, então eu preciso do bálsamo de Gileade para me confortar e sou grato por Ele me confortar. Na passagem, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará, isso significa que não me falta nada de bom. Significa que o pastor sabe a diferença entre o que parece bom e o que é bom. A próxima parte é a parte com a qual a maioria de nós luta. Porque a primeira coisa que Deus faz, como pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Verso 2, você não vai gostar dessa parte agora, se enxergar dessa forma. Ele me faz. Ele me faz. Eu não gosto que ninguém me faça fazer nada. Você pode sugerir, mas não me obrigue. Você pode planejar, mas não me obrigue. Tipo assim, eu voltei e li todos os livros de 10 anos atrás que me mandaram ler na escola e eu gostei deles. Mas se você me obrigar a ler, eu não vou ler. Eu li Grandes Expectativas de Charles Dickens na piscina, por diversão. No ensino médio eu não li, eu só li o resumo porque me obrigaram a ler. Eu não gosto que me obriguem. Eu não gosto que me obriguem. Mas a primeira coisa que ele diz que o pastor faz, ele me faz deitar. Peraí, Deus. Eu quero que você seja meu pastor. Eu quero ser guiado para onde eu quero ir. Porque meu modelo mental de Deus é o GPS. Então eu vou te dizer o destino. Se eu sair dos trilhos, então me coloque de volta, mas me guie por outro caminho, porque Deus, o Senhor, é a minha Alexa. O Senhor é a minha Siri.
O Senhor é meu... O quê? Meu bom pastor. Isso significa que ele não vai ver você fazendo algo que ele sabe onde isso leva e não vai te dizer nada sobre isso. Significa que ele não vai deixar você sabotar a si mesmo e ao seu futuro sem trazer correção. Veja, nós realmente não gostamos desse lado do pastor. É como se, não, eu espero que Deus me guie, então é isso que eu quero, oportunidades. Ok, e se a oportunidade que Deus quer trazer em 2 anos é o desenvolvimento de um caráter, de uma decepção que ele quer te guiar agora? Ele continua sendo seu pastor. Quando você não gosta do que ele diz, veja, demita seu personal se ele nunca te diz para fazer algo que você não gosta. Demita seus amigos se eles não dizem a verdade quando você está fazendo papel de bobo. Você já olhou para as fotos das coisas que você usava e disse: onde meus amigos estavam? Eu não tinha amigos! É assustador! Ninguém me disse! Isso estava tão apertado! Não era um elogio! Vou te dizer, estava apertado e eu não estava em forma e ninguém disse nada sobre esse contraste. Ele me faz a correção dele. Eu ensinava sobre liderança muito mais do que agora. Não sei por que eu não ensino mais, mas talvez eu devesse voltar a ensinar. Quando alguém te corrige, isso é um investimento. Não estou falando de gente que não te conhece, pessoas que te insultam, que estão apenas dando sua opinião. Não é isso. O Senhor é meu pastor. Quando você é liderado por alguém e eles te amam o suficiente. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Como eu sei disso? Eu sei que Ele me ama. Não só porque a Bíblia me diz isso. Eu sei que Jesus me ama porque Jesus me guia. E quando Ele me guia, às vezes Ele usa o cajado para me trazer de volta. Esse cajado não é confortável no pescoço das ovelhas. Porque você sempre associa Deus a se sentir bem. Às vezes você tem que parar em algo que não gosta para chegar aonde quer. Seja paz ou alegria. O meu clamor sumiu agora, Deus. Tava tão bom há 1 minuto atrás. Essa música veio a mim agora. Quando Ele te traz de volta, isso é bondade. É a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Eu espero ser liderado por alguém que sabe o que está por vir. E eu não sei. Porque eu sou louco. Eu sou louco. Eu fico tão preso no que eu quero sentir agora, que eu fico buscando algo agora que vou me arrepender mais tarde. A menos que eu tenha um pastor. Então é melhor eu te dizer, eu preciso de Jesus. Sem desculpas. Eu preciso de Jesus. Sim, eu também preciso que Jesus me perdoe para eu ir para o céu. Não. Eu preciso de Jesus muito antes de chegar ao céu. O Senhor é meu. Fale comigo. Ele é meu pastor. Oh, eu amo pastos verdejantes, mas e quando ele te faz deitar? Eu quero um pasto verdejante. Tá bem, eu te dou da minha própria vida. Quando eu prego sobre coisas da minha vida, não quero que você pense que eu acho que minha vida é muito importante. Só torna mais real para mim. Se eu abrir um livro de sermões e disser, ok, no ano de 1376 um cara disse isso. Eu nem sei se ele disse isso ou não, isso está num livro. Mas isso eu sei que é real. Talvez você se identifique. 2 ou 3 vezes, nos últimos anos, eu senti como se o Senhor estivesse dizendo dentro de mim. Isso nunca sai em voz alta para mim. Eu nunca ouvi Deus falar comigo em voz alta. Nunca. Eu já pedi isso a Ele. Porque então eu saberia. Especialmente se Ele falasse como o Morgan Freeman, em Um Sonho de Liberdade. Eu diria, oh, isso aí é Deus, é o Morgan Freeman, essa é a voz de Deus. Então, lá dentro, houve algumas vezes, eu vou te dizer o que foi, porque acho que vai ajudar a esclarecer um pouco. Quando eu comecei a fazer o que Paulo disse em Gálatas, confiar na carne, que é a minha própria força humana. Lembre-se, eles não estavam saindo cheirando cocaína. Não era isso que Paulo estava corrigindo. Eles não estavam saindo e adorando Satanás. Não era isso que Paulo estava corrigindo. Ele estava dizendo, Deus começou algo em suas vidas. E então vocês dizem, oh, valeu Deus, eu estou bem, eu assumo daqui.
É o que fazemos com o Senhor. Eu chamo de divindade sob demanda. Tipo, Deus, eu quero você para a primeira temporada, mas vou assumir a segunda temporada, a terceira temporada e a quarta temporada. Eu assumo daqui. Você não assume daqui. E você não sabe que não assumiu nada até que a reviravolta aconteça, que você não a viu porque não escreveu o roteiro, mas Deus escreveu, Ele é o pastor. É por isso que tem que confiar nele, não só para te salvar, escute isso, mas para te sustentar. Existe uma fé salvadora. Eu me entrego à mercê de Deus, eu me entrego à graça da cruz de Cristo e isso me salva. E é isso. Mas esta mesma graça, não pense que você pega essa graça e depois a tritura no resto da sua vida. Não pense que vocês pais só oram a Deus e dizem, Deus nos deu um bebê saudável. Ok, nós recebemos um, vamos criá-lo a partir daqui. Não, você não vai. Você é doido. Você é louco. Se você realmente acha que pode passar por toda essa experiência humana sem Jesus, você tá louco! Você tá doido? Você tá doido? Você parou de dizimar porque a economia estava ruim? Você tá doido? Não, eu assumo daqui, Deus, você me abençoou com isso, mas eu vou guardar agora. Você tá doido? Então, Deus deu a você. E agora você quer triturar isso? Você tá doido? Então, é aqui onde o Senhor me mostrou. Eu estava preparando o sermão e eu estava pensando no título. E eu sabia que o Senhor tinha me dado um título. Eu senti quando Ele me disse qual seria o título. Se Ele me diz para chamar de Ele Ainda É o Pastor, eu chamo assim. Você diz, beleza. Eu sei que eu posso tornar mais sexy do que isso. Eu sei que eu poderia fazer mais clicável do que isso. Como navegar nas estações de arrependimento para levar a vitória, sexo, dinheiro e perda de gordura. Isso seria clicável. E tá tudo certo. Tem um tempo para tudo isso. Tem um momento de ser estratégico. Tem mesmo. Tem um momento para tudo isso. Tem um tempo, tecnicamente, para entender tudo isso. Mas tudo isso vem depois. Quando estou me preparando para pregar para vocês, eu não posso fazer isso pela minha carne. Eu preciso do Espírito. Deus me deu algo e eu disse, eu não posso dar esse título. Isso não vai ser clicado. E isso não é uma conversa. Eu estou tentando fazer disso uma conversa. Eu não consigo dizer como Deus... Deus fala no nível do Espírito, não no nível da carne. Eu estou tentando dizer como foi. Eu senti dentro de mim como se Deus dissesse, é nisso que nós chegamos? Cliques? É nisso que nós chegamos? Então você não vai pregar o que eu digo, que vai ajudar as pessoas e libertá-las e que você realmente sabe no seu espírito. Você está falando de cliques, de técnicas. Eu realmente senti que Deus não gostou disso. Na verdade, senti como se Deus dissesse, eu odeio isso. Eu não abençoo isso. Eu não trabalho com isso. Se estamos indo atrás de cliques, você deve fazer pornô. Teria muito mais cliques. Você vai tentar entender pela carne o que só pode ser feito através do Espírito? Então... Bem, eu não faço isso, eu não coloco sermões no YouTube. Eu acho que você perdeu o ponto. Acho que a gente faz isso o tempo todo. Tentamos descobrir o que as pessoas gostariam. Você tá louco? Porque eles são loucos. Você está tentando basear sua vida em pessoas loucas e no que elas vão gostar, que vai levar a uma loucura que é mais louca do que sua loucura original e que fez você tentar impressionar outros loucos. Então você esquece quem você é. Você esquece quem você é. Você esquece... Cara, eu não estou aqui para ser um artista. Eu sou um pregador, irmão. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos e abrir os olhos dos cegos e quebrar as correntes e libertar aqueles que são oprimidos e o ano aceitável do favor do Senhor. Agora, você quer o favor ou a carne? Você quer fazer isso do jeito de Deus? Eu preguei isso semana passada. Os caminhos de Deus parecem estranhos, mas funcionam. Funciona confiar em Deus, funciona entregar a Ele, funciona caminhar pela fé, funciona permanecer na fé, funciona falar pela fé, funciona ouvir pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí você fica preso no espaço de tentar entender pela carne o que Deus começou pelo Espírito.
E a outra vez que o Senhor falou, eu não gosto disso, alguém me perguntou, você vai pegar essa certa oportunidade de compartilhar o Evangelho? E eu comecei a pensar em todas as razões pelas quais eu não seria bom para fazer aquilo. O Senhor disse, eu não gosto nada disso. Porque você age como se fosse bom demais para começar daqui. Eu não gosto nada disso. Você está entendendo ao contrário agora. Porque o que começou pela fé, você está tentando terminar pela carne. Eu consigo, Deus, valeu pela casa, eu assumo daqui. Não, você não assume daqui. Aquela casa não é um lar se o Espírito de Deus não está nela. Você precisa de Deus para preencher o que Ele te ajudou a construir. Você me ouviu? Eu tô com medo que tenha passado direto. Você precisa de Deus para preencher o que Ele te ajudou a construir, ou o que Ele lhe deu força para construir, ou o que Ele construiu sozinho. Isso é algo de Davi. Ele disse, o Senhor é meu pastor. Davi escreveu isso por causa de sua experiência. Ele mesmo era um pastor. Ele era um pastor. Um pastor que apareceu na linha de batalha bem a tempo. Quantos de vocês têm um testemunho? Deus me colocou no lugar certo, na hora certa, para certas coisas na minha vida. Não foi coincidência. Eu estava pensando no Joel, ele estava aqui cantando Milhões de Pequenos Milagres, eles nem sabem disso. Eles nem sabem que quando você gravou aquela música nessa sala vazia, durante o momento mais louco do mundo, a gente estava todo mundo testando para Covid, para gravar, e você nem estaria aqui para gravação, mas eu disse, fique por perto, por precaução. Tem uma música, Milhões de Pequenos Milagres, que a gente escreveu, e acho que você pode cantá-la. Você disse, eu amo essa música, eu ouvi a demo, eu disse, fique por perto. E ele cantou a música, e a glória de Deus... Você pode baixá-la agora no YouTube. Mas não tire do sermão. Faça isso depois. E é maravilhoso como Davi tinha essa perspectiva. Veja o que ele disse a Golias. Espírito Santo me guia agora. Essa é a parte mais importante da mensagem. Porque agora eu estou te dando a ilustração. Este é o princípio. Você não pode terminar pela carne, seu próprio poder, sua força, seus desejos delirantes que o levarão a se desviar. O coração é enganosamente perverso. Não se pode confiar nele. Preciso do Espírito Santo, tenho que depender dele. Eu não posso terminar pela carne. O que começou no Espírito. Aqui está a ilustração. Quando Davi viu Golias, os comentários variam. Ele tinha pelo menos 2 metros, mas poderia ser mais alto que 4 metros. As medidas não são precisas, elas não são exatamente as mesmas. Então, vamos concordar que ele era alto. Podemos concordar com isso? Ok. Grande demais para se vencer. E Davi fala, perfeito. Ele é grande demais para se vencer. Significa que Deus terá que fazer isso. Significa que Deus terá a glória. E eu vou crescer na minha fé. Então, me dê minha ferramenta de pastor. Espere, Davi. Não estamos falando de ovelhas aqui, estamos falando de um guerreiro filisteu com uma espada. Davi fala, Eu conheço essas armas. Deus usou essas armas. Eu tenho guardado as ovelhas do meu pai. Então ele pega os instrumentos de pastoreio e os aplica à estratégia de guerra. E funcionou em vantagem porque Golias nunca chegou perto o suficiente para usar sua arma. Davi o nocauteou. Você conhece a história, né? Eu tô te vendo meio entediado. Tipo, sério, Davi e Golias? Beleza. Eu tenho que falar disso, porque foi assim que Davi começou, tão cheio de fé. Ele disse, eu vou até você sem uma espada, para que todos saibam que foi o Senhor. Alguns de vocês tinham esse tipo de fé e têm esse tipo de fé e experimentaram esses tipos de momentos. Eu estou fazendo isso porque Deus me disse para fazer. Estou fazendo isso porque Deus me disse. Eu estou fazendo isso porque eu creio que Deus está comigo. Eu tenho 55% de certeza que Deus me disse para fazer isso e é o melhor que vai chegar. Então aqui vamos nós, Jesus. É Pedro saindo daquele barco. Ele disse, eu acho que sim. Oh, não! Eu vou afundar. E Jesus o pegou e o levantou. É Davi.
Davi se torna rei, ele lida com Saul, um rei louco que tenta matá-lo, mas não pode, porque não se pode matar a quem Deus coroou. Davi estava cheio do Espírito de Deus e foi ungido pelo propósito. Ele era o 8º irmão e foi deixado de fora, mas Deus o ungiu de qualquer maneira, através de Samuel, porque quando Deus tem algo para você, não importa o que as pessoas dizem. Então pare de tentar impressionar as pessoas, de ser levado por elas. As pessoas não têm a palavra final, só Deus tem a palavra final, porque Ele é o pastor, Ele é o rei, o que Ele diz vai acontecer, e agora Ele é o rei. E Ele faz a coisa mais louca que nós já vimos Davi fazer. Todo mundo que já ouviu sobre isso, que cresceu na igreja, acha que eu vou falar sobre Batseba. Mas não. Esse é o pecado mais famoso de Davi. Ele dormiu com uma mulher que não era sua esposa e mandou matar o marido dela na linha de frente de batalha. Na primavera, quando os reis vão pra guerra, Davi estava andando pelo terraço, viu uma linda mulher tomando banho. Ele disse, tragam ela pra mim, e dormiu com ela. Então ele mandou matar o marido dela para tentar encobrir, mas não conseguiu, porque Natã veio e o confrontou. Não foi a coisa mais louca que Davi fez. A Bíblia registra que, embora isso tenha custado a vida de um homem e a vida do próprio filho de Davi, tem algo mais que Davi fez que eu teria feito, que custou muito mais. E eu quero te mostrar isso. Em 1 Crônicas 21, estamos muito longe de onde estávamos semana passada, quando Davi estava trazendo a arca, que representava a presença de Deus, de volta a Jerusalém, a cidade da paz. Fica comigo. Ele está agora em uma posição de poder, e Deus deu a vitória sobre seus inimigos a ele. O que ele faz a seguir é tão estúpido que parece inteligente. É tão estúpido que parece inteligente. A Bíblia diz em 1 Crônicas 21, verso 1, que Satanás, foi aqui que começou, se levantou contra Israel e, veja isso, não é o que você espera que Satanás faça, os ataca através dos filisteus? Não. Ele incitou Davi a fazer um censo em Israel. O que há de tão ruim em um censo? Esse não é um dos 7 pecados mortais. O que há de tão ruim sobre fazer um censo? O que há de tão ruim em Davi dizer, ei, eu quero saber quantas pessoas nós temos para que eu possa estar pronto para qualquer coisa, e ele diz a Joabe, vai e conte todos os meus súditos, eu vou contar a história e como ela acontece, então você vai descobrir o que há de tão ruim sobre isso. Ele diz, ei Joabe, que é seu conselheiro militar e que trava as guerras para ele no campo. Ele disse, eu quero saber quantos homens eu tenho que são bons com a espada. Então vai e conte todos os guerreiros. E Joabe diz para ele, eu não acho que você deva fazer isso, Davi. Você tá louco? Com todo respeito, rei, senhor Davi. Você tá louco? Se precisar de mais, Deus lhe dará 100 vezes mais. Que Deus multiplique suas tropas 100 vezes, rei, mas não faça isso. Porque Deus tinha ordenado, um rei deveria fazer um censo apenas por 2 motivos. Se tivesse tributando as pessoas ou se tivesse montando um exército para batalha. E não tinha nenhum desses motivos. Isso me faz saber que agora Davi deixou o poder da humildade de confiar na presença de Deus pelo orgulho de dizer quantos eu tenho. Descubra, porque talvez eu tenha que lutar. E se eu tiver que lutar, eu quero saber quantos soldados existem. Veja, agora ele está medindo pela carne. Davi não conseguiu se tornar rei medindo pela carne. Na verdade, ele era aquele que seus irmãos nem achavam que deveria estar na sala. Então, como o rei que chegou à coroa, confiando no Espírito de Deus, pegando um estilingue na mão, contra um grande gigante guerreiro, como ele chegou a esse ponto onde ele estava sendo liderado pelos seus sentidos? Sentidos. Senso. Sentidos. Senso. Se ele tivesse usado os sentidos contra Golias, ele teria fugido. Se você tivesse chegado a esse ponto pelos seus sentidos, você não estaria na igreja. Você não faria isso. Foi Deus que te pegou. Foi Deus que te guiou. Foi Deus. Vamos lá. Foi Deus que te ajudou. Esse é o momento em que você afirma a palavra e confirma a palavra com seu próprio louvor. Foi Deus. Ele deu fôlego a isso. Foi Deus. Ele pisou nisso. Foi Deus. Ele abriu o caminho. Foi Deus. Ele os fez deitar em pastos verdejantes. Então você veio até aqui e agora está contando? Você chegou tão longe pela fé e agora está tentando entender? Escute, ouça a palavra do Senhor.
Você tem que parar de tentar entender essas coisas pela sua carne. E depois orar para que Deus lhe dê a direção. Você tem que parar de dimensionar. Eu ouvi um pregador do interior. Qual é o nome dele? Nós falamos dele o tempo todo. Pastor Charles. Qual era o nome? O cara que nós falamos o tempo todo. Pastor Charles Randolph. Pastor Charles Randolph. Ele disse... O resto da nação olhou para Golias e disse... Ele é grande demais para se matar. Davi olhou para Golias e disse... Ele é grande demais para se errar. Amém? Então, como você foi? Não, uma pergunta para você. Como você foi da graça de Deus sendo o combustível e a força e a esperança e a alegria da sua vida e agora você fala, não, Deus, eu assumo daqui. Obrigado, Senhor, por me colocar nesse caminho, eu posso fazer sozinho agora. Não, não pode. E você não precisa, porque Ele é um bom pastor. E Ele te guia, mas não pelos seus sentidos. Então, quando você fica aí sentado a noite toda, é disso que se trata a preocupação, estamos fazendo um censo. Nós listamos problemas. Então, em nossos momentos mais baixos, Satanás nos incita. Ele diz, comece a pensar no que você tem. Comece a pensar em como você é forte. Porque se eu conseguir te mostrar o quanto você é forte, eu posso fazer você crer em como você é fraco. Se eu puder te colocar pela carne, eu posso matar o que começou no espírito. Então eu posso fazer você deixar seus filhos. Eu posso fazer você sair do seu ministério. Então eu posso te levar a sair de sua igreja. E então eu posso fazer você parar de louvar e parar de se alegrar. Se eu posso te colocar pela carne, eu posso te fazer falhar. Joabe disse, não faça isso. E Davi fez. E os números foram impressionantes, irmão. Os números foram impressionantes. A propósito, os homens adoram medir. Joabe voltou e disse, você tem 1.100.000 e depois 470.000 em Judá, que não fazem parte dos 1.100.000. Aí está, ele nem contou 2 tribos, porque ele estava odiando o que Davi tinha mandado fazer. Ele sabia que era uma má ideia, ele nem era o cara mais santo do mundo, e ele disse, isso é loucura. Você tá louco? Até o mundo olha para nós na igreja às vezes e diz, vocês dizem que confiam em Deus. Enfim. A terceira vez que o Senhor me disse, eu não gosto disso, terceira vez. Eu estava falando com a Holly, aquele sermão não deu certo. E ela disse, como você sabe? Eu disse, o povo não respondeu. O Senhor disse, eu odeio isso. Você prega por revelação, não por resposta. Eu odeio quando você usa seus sentidos. Deus odeia quando você usa seus sentidos para tentar entender o que Ele quer revelar pela fé. Ele odeia. Ele odiou tanto aquilo que permitiu que uma praga trouxesse Davi de volta. 70.000 pessoas morreram depois que Joabe voltou com a contagem. Nós adoramos medir. Adoramos medir. Nós, especialmente os homens, eu não quero ser sexista, mas a razão pela qual eu acho que os homens gostam mais de medir, eu estava numa prisão pregando há uns anos atrás, fazendo um estudo bíblico com alguns estudantes do seminário na prisão, e eu disse, eu vou pregar e vocês podem fazer perguntas. Um cara levantou a mão, o primeiro cara. Ele disse, eu queria saber disso, eu li seus livros e estava esperando você aqui para te perguntar, a gente estava falando disso aqui. Quanto você puxa? Não sobre a volta de Cristo, nada disso. E nada sobre o livro de Daniel, quanto você puxa de peso. E eu disse, vamos lá pra fora pra gente descobrir depois, sabe? Era brincadeira, mas não é hilário. Tipo, de todas as coisas, nós ainda temos 15. Nós ainda temos 15 anos. O problema com as medidas não é que Deus não quer que você seja estratégico. Mas às vezes você tem que se arrepender por ser racional, onde Deus te deu revelação. Arrependa-se por tentar ser racional sobre o que só o Espírito pode revelar. Os sentidos. O pecado dos sentidos. Ninguém aqui hoje disse, Deus, me perdoe pelo pecado de contar. Me perdoe por tentar entender sem o Senhor aquilo que o Senhor disse que me ajudaria a fazer. Depois que a peste passou, o Senhor disse, eu vou te dar 3 opções, Davi, é assim que eu vou te punir. Ele falou através do profeta. Os reis tinham um pastor, um profeta para o rei. O nome dele era Gade, não God, mas Gade. Gade veio corrigir Davi. Seja muito aberto, pois Deus vai usar pessoas para te corrigir.
Nem todo mundo, mas Deus vai falar. Deus fala mais comigo através da minha esposa. E muito. E muito. E eu tenho que estar aberto para isso. Então o profeta diz 3 escolhas. Você pode ter 3 anos de fome, ou 3 meses dos inimigos invadindo e você não vai poder pará-los e você vai fugir. Ou 3 dias de uma praga. E Davi disse, eu vou escolher a terceira opção, porque a praga vem da mão de Deus e ele é misericordioso. Eu prefiro estar nas mãos do meu pastor do que estar aberto ao ataque do meu inimigo. Davi ficou sério quando ele viu a espada sobre Jerusalém. A espada sobre Jerusalém. A espada sobre a cidade da paz. Davi ficou sério sobre isso. Se você não responder quando Deus falar com a sua consciência, você terá que responder quando Ele falar através das consequências. E Davi disse, o verso 17, essa é para mim. É para mim a chave para todos nós que somos culpados de tentar terminar pela carne o que Deus começou no espírito. Davi se prostra em saco e cinzas. E veja isso no verso 17. Coloque no telão para mim, pessoal. Ele disse a Deus, não fui eu que ordenei que os soldados fossem contados? Não fui eu que ordenei que os soldados fossem contados? Agora veja a próxima parte. Eu, o pastor, pequei e errei. Isso falou comigo, igreja, isso falou comigo que Davi era um rei com 1,5 milhão de espadas sob seu comando. Mas ele ainda era um pastor. Neste momento, veja bem isso, ele se lembra de quem ele realmente é. Fui eu, o pastor. Fui eu, Deus, aquele que o Senhor levantou. Ele tem um flashback de quando pastor, ele se lembra, não é o meu poder, não é a minha força, não é a minha bondade, não é a minha justiça, não é a minha sabedoria, não é a minha inteligência, não são minhas finanças, não é o meu recurso. Eu ainda sou o pastor, Senhor. Eu ainda sou o garoto que o Senhor levantou. Eu ainda sou o filho de Jessé, que ficou de fora, mas o Senhor me buscou. Ainda sou eu que o Senhor chamou. Eu, o pastor, sou eu, Deus, o pastor, não o rei. Sou eu, Deus, não sou um pai agora. Eu sou um filho. Você é meu pai. Eu sou o pastor, Deus. Eu me lembro do que o Senhor fez por mim. Alguns de vocês precisam voltar para seus instrumentos de pastor. Alguns de vocês precisam voltar para a fé de pastor. Deus te levantou. Deus te colocou no ponto alto. Deus te deu a bênção. Deus te deu a influência. Deus te deu a oportunidade. Deus te deu tempo. Deus te deu lazer. Deus te deu espaço. Deus te deu espaço para respirar. Mas Ele ainda é o pastor. Volte para aquela fé radical, irmão. Aquele tipo bom de loucura que você tem, que diz, ei Golias, eu não preciso de uma espada, eu venho contra você, em nome de Deus. Agora caia antes que eu faça você cair, se entregue antes que eu gire e chute a sua cabeça. Ele ainda é o pastor. Ele ainda é o pastor. Deus disse, você ainda é. Você ainda é. Quando você peca, você ainda é cristão. Essa é a sua identidade. O pecado é a experiência. Ser filho de Deus é a identidade, você ainda é. Eu preciso que quem ouviu isso e conseguiu receber pela fé, diga, eu ainda sou. Eu ainda sou, eu ainda sou, eu ainda sou, eu ainda sou, diabo, eu ainda sou, afaste-se de mim com essa vergonha, diabo, eu ainda sou, eu era filho dele, eu sou filho dele, eu fui amado, eu sou amado, eu era forte em Deus, eu sou forte em Deus. Quando eu me lembro eu, o pastor, e a peste parou. Quando ele fez um sacrifício e se lembrou. Então eu vejo outra coisa nesse texto. Mais uma vez, eu encerro com isso. Todos se levantem, em todo lugar, levantem-se.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ele disse: eu, o pastor. Eu acredito que ele teve um flashback para aquele pasto. Mas acredito que ele também teve um flashback para o Salmo 23, onde ele se lembrou não apenas de que ele ainda era um pastor, mas que ele ainda era uma ovelha. E que o Senhor é o meu pastor. Então, se você saiu dos trilhos, ele ainda é o pastor. Você fez algumas coisas estúpidas, ele ainda é o pastor. Então você é louco, ele ainda é o pastor. Então você cheira mal, ele ainda é o pastor. Então você não tem senso de direção, ele ainda é o pastor. Então você não sabe o que fazer agora, ele ainda é o pastor. É verdade no vale, ele é o pastor. É verdade no palácio, ele é o pastor. Uma razão pela qual eu sabia que Deus queria que eu pregasse essa palavra, ele ainda é o pastor, é porque não há ninguém nessa sala que não precise ouvi-la. Se você está no vale agora e se sente um ninguém, ele ainda é o pastor e ele vai deixar as 99 para encontrar uma. Ele ainda é o pastor. Se você tem 1,5 milhões de soldados como Davi e Deus fez seus sonhos se tornarem realidade, não fique convencido, ele ainda é o pastor. Ele está falando com você, ele está te chamando. Ele está tentando te tirar da sua carne para o Espírito, para que ele possa te sustentar. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz deitar no lugar que ele fez para mim. Oh, esse cajado não é confortável, mas eu tô feliz porque ele vai me trazer de volta. Você não está feliz por Deus te trazer de volta? Não, pessoal, nós louvamos a Deus pelas coisas erradas. Temos que aprender a louvar quando, ele tá me levando de volta. A essência da adoração, ele tá me levando de volta com o cajado do pastor. Ele tá me levando de volta ao meu primeiro amor, a minha fé de criança, a minha dependência dele. Sem mais substituições. Ele é meu pastor. Chega de ser liderado pela minha carne. Diabo, você é um mentiroso. Ele é o meu pastor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor. Não terei falta de nada. Feche os olhos, levante as mãos. O pastor está aqui. Ele te trouxe aqui e vai te guiar a cada passo no caminho. Ele ainda é o pastor. Diga, ele ainda é o pastor. Ele ainda é o pastor, mesmo depois de todos os erros que eu cometi, ele ainda é o pastor. Ele vai te consertar, ele vai te redirecionar, ele vai te reinventar, ele vai te reanimar. Pergunte a Lázaro, ele vai te ressuscitar. Mesmo que você esteja morto há 4 dias, ele ainda é o pastor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Vamos lá, não há louvor nesse lugar. Você tem que dar louvor a Deus, não só aplaudir. Louve a Ele com sua boca. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Faça online, faça em Lake Norman. Vamos lá, obrigado, Jesus. O Senhor é meu pastor. E eu não vivo pelos sentidos. Eu vivo pelo Espírito. Eu tenho terminado todo o culto nas últimas 2 semanas com alguns desses hinos antigos. Alguns hinos antigos que falam sobre fé e fidelidade, para trazer alguma continuidade ao seu espírito num tempo de mudança, para saber que Ele é o mesmo Deus que te libertou do leão e do urso, para te tirar de seus sentidos para o Espírito. O Senhor é meu pastor. Não vivemos por sentidos. Com os olhos fechados agora, olhos fechados para que você não olhe ao redor com seus sentidos. Um dos meus hinos favoritos é Garantia Abençoada, Jesus é Meu. Foi escrito por Fanny Crosby. Quando ela tinha 1 mês, ela nasceu em 1820, quando ela tinha 1 mês de vida. Ela desenvolveu uma condição no olho e o médico tentou tratar, mas piorou as coisas e ela ficou cega.
Fanny Crosby começou, aos 10 anos, a memorizar os primeiros 4 livros da Bíblia e todos os 4 evangelhos. Ela era tão talentosa que chegou a escrever 8.000 canções. Contam que ela disse: se eu pudesse voltar e encontrar o homem que operou os meus olhos e me fez ficar cega, eu diria obrigada. 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 Pois se eu não tivesse ficado cega, se eu tivesse tido a minha visão, eu poderia não ter tido essa fé. Eu acho que precisamos agradecer a Deus por todas as coisas em nossa vida agora, que de acordo com nossos sentidos, de acordo com a nossa visão, de acordo com as nossas mentes, não fazem sentido. Mas pelo Espírito, vamos lá, vamos lá. Acho que essa nota tá alta demais pra mim, LJ. Talvez uma mais baixa. Que segurança tenho em Jesus e já desfruto o brilho dos céus. Isto é quem eu sou. Sou por Jesus. Isto é quem eu sou. Herdeiro de Deus. Ouça. Nasci do Espírito, seu sangue remiu. E esse verso? Perfeita sujeição. O que isso leva? Perfeito prazer. O arrebatamento agora eu posso ver. Uma mulher cega escreveu sobre visões de arrebatamento. Isso me faz saber que é pela fé. Vamos lá, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Eu não me importo se você não pode ver agora, é a verdade, é pela fé. É minha história, minha canção. Louvo pra sempre meu Salvador. É minha história, minha canção. Louvo pra sempre meu Salvador. Levante as mãos, o adore pela fé agora. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.